e me confirmem, por gentileza, se vocês vão estar enxergando a minha tela, beleza? Só vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Selecionar, compartilhar esta janela. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Confirmem, por gentileza. Boa noite, Sente. Tudo bom, irmão? Seja bem-vindo, irmão. Show, show. Beleza, pessoal, vamos lá. Obrigado aí mais uma vez por vocês estarem participando aí dessa imersão educacional, tá? Ela tem por fim justamente ajudar vocês a terem um compreendimento maior do mercado. E eu tomei, né, por si só, essa iniciativa. Por quê? Porque eu tenho visto que muitas pessoas dentro do mercado Web3 como um todo, eles vieram com muita sede de oportunidade, né? Querem fazer dinheiro, quer crescer, mas as pessoas acabam esquecendo os fundamentos, acabam esquecendo o básico de maneira geral. E justamente pensando nisso, né, eu desenvolvi a Builders on Fire School, que visa justamente educar as pessoas para poder elas estarem mais preparadas para o mercado e, ao mesmo tempo, conseguir aproveitar de uma maneira mais eficiente o mercado e ali também terem boas oportunidades. Então a gente vai ter uma aula bem básica, tá? Mas com bastante conhecimento para poder vocês saberem como entender as narrativas, entender como funciona tudo no ecossistema da Web3. Então serão 9 encontros iniciais e mais para frente terão outros, porque isso aqui não vai parar agora, isso aqui é um projeto perpétuo e a ideia justamente é educar e trazer mais ainda conhecimento para vocês, tudo de forma 100% gratuita, tá, pessoal? E todo o material, como eu informei, ele vai estar disponível no canal do YouTube da Builders on Fire, tá? E vocês vão poder acessar e também o material impresso, no caso de formato digital. Vamos lá, galera. O que são criptomoedas? Alguém arrisca para mim dizer aí no chat o que são criptomoedas? O que vocês acham que são criptomoedas? Alguém arrisca aí a dizer para mim o que são criptomoedas sem usar o chat GPT, por favor? Alguém me arrisca a dizer o que são criptomoedas? Não vai falar meme coin, pô. Não, ninguém arrisca? Beleza, vamos lá. Gente, se liga. O que são criptomoedas? Criptomoedas hoje, né, por si só, eles são ativos digitais. Pronto, é isso. Só que qual o fundamento por trás, né, da cripto? O termo criptomoeda, se você separar cripto traço moeda, a cripto significa justamente a parte criptográfica. O que significa a parte criptográfica? É a parte onde justamente todos os dados ligados a aquela informação, que no caso é a moeda, ela é totalmente privada, ela é totalmente segura, aonde você não consegue alterar as informações. Por quê? Porque são informações criptogravadas. E para você alterar essa informação, só você sobrescrevendo um novo contrato, que é o que vocês vão ver na próxima aula, que é aprendendo sobre blockchain. Mas já trazendo para vocês uma luz assim bem simples, a cripto em si, ela é um ativo digital que funciona justamente, como eu botei aqui no texto, sem um coordenador central. Quem é o coordenador central? No caso, uma empresa específica, no caso, uma pessoa intermediando de forma específica, porque a partir do momento que você lança essas informações dentro da blockchain, elas se tornam independentes, tá? Porque ela já está registrada e automaticamente você não consegue mais mudar a informação inicial. Você consegue sobrescrever alterações com o passar do tempo. Mas lendo aqui o texto, como eu falei com vocês, elas funcionam sem um coordenador central,
ou são independentes de bancos, empresas e governos. E essas moedas elas podem ser, eu vou botar aqui para ficar mais para eu poder enxergar com a da câmera, e essas moedas podem ser utilizadas na compra de bens e serviços. Qual é a moeda hoje que vocês conhecem que está sendo utilizada para compra de bens e serviços? Alguém consegue me listar 3 criptos que estão sendo utilizadas para poder fazer compra de bens e serviços? Quem chuta dizer quais são as 3 criptomoedas? Vamos lá. Isso aqui é uma aula interativa, pessoal. É muito importante a participação de vocês, até para poder saber se vocês estão entendendo o que está sendo passado. Vamos lá. 3 criptomoedas que vocês conhecem que são utilizadas para a compra de bens e serviços. Ó, o Sands colocou ali, ó, o STT, Solana e Bitcoin. Boa. Bitcoin, SK8, boa. Também. Excelente, pessoal. Excelente. Perfeito, pessoal. Vou utilizar o exemplo do SK8 SK8. Eu vou falar só SK8. E o Sands. Bitcoin, o STT, Solana e tem justamente tem o SDC também, que é mas é stablecoin, mas não deixa de ser uma cripto, tá? Porque ela é justamente lastreável em blockchain e ela é um dado criptográfico. Então, ela é uma criptomoeda. O One Love falou, AVAX e Ronin também são ativos, são criptomoedas que vocês hoje conseguem comprar bens e serviços. Um exemplo bem clássico hoje para vocês, com certeza talvez muitos aqui, se não poucos, conhecem o serviço chamado off-ramp, que é esse termo aqui, vou colocar dentro do chat, off-ramp, que visa justamente utilizar do mecanismo cripto, que é no caso ali as moedas digitais, para poder pagar serviços centralizados, serviços de bens e consumos, que no caso é o que você e eu consumimos no nosso dia a dia. Seja um pão, seja um biscoito, seja uma compra do mês, seja uma ida ao shopping. Você com esse cartão recarregado de criptomoeda, ele automaticamente pega esses valores criptográficos, convertem ele para o valor do ativo real, que é o que nós utilizamos hoje no nosso país, aqui no caso Brasil, BRL, que é a moeda real, e ali você consegue transacionar e utilizar esse bem e serviço, tá bom? Então, esse é um dos mecanismos que utiliza-se dentro da tecnologia de criptomoedas, tá? E cerca de 95%, pessoal, dessas moedas virtuais, elas são armazenadas dentro da blockchain, tá? Ou banco de dados compartilhado. E essa tecnologia traz transparência, como eu falei no início, cripto. Se você separar cripto de moeda, você vai pegar a informação de criptografia, que no caso é criptografar, esconder. Ao mesmo tempo, você torna aquela mensagem imutável. Ela não tem como ser alterada a não ser que você sobrescreva uma nova informação dentro da rede ou um banco de dados compartilhado, e ali sim você consegue utilizar de uma maneira mais eficaz o produto, que é no caso aqui a criptomoeda em si. E como eu menciono aqui, essa tecnologia traz transparência. A transparência está ligada aonde? Espera aí. Está ligada justamente à blockchain, que é o que vocês vão ver na próxima aula. A blockchain ela é conhecida como um livro-razão, que visa justamente de forma transparente mostrar para vocês todas as informações da onde ela vai e para onde ela vem. E com isso vocês conseguem saber, inclusive, até se aquele próprio projeto, que é o dono daquela criptomoeda, está fazendo ou não bom uso daquele ativo. Como isso? Justamente através da criptografia, vocês conseguem, como eu falei, mais 3 vezes, sobrescrever a informação na blockchain e ali saber se a pessoa está seguindo o que ela prometeu ou simplesmente está utilizando de uma forma maléfica para poder ali se auto-beneficiar e prejudicar as pessoas que investem naquele ativo. Então, por isso que é muito eficiente e é muito importante quando vocês olharem para uma criptomoeda, vocês verem, em algo que vocês vão aprender na próxima aula, como enxergar isso, vocês verem como é que está
todas as informações atreladas a essa cripto. E vocês vão aprender isso enxergando detalhadamente dentro da blockchain. Beleza? Essa tecnologia traz transparência no sistema para toda a movimentação e é registrada de forma pública, que é, no caso, a blockchain. Tá? Outra característica marcante da criptomoeda é o uso da criptografia. Falamos muito bem sobre isso, que impede movimentações não autorizadas dos valores contidos em cada carteira digital. Por último, é necessário entender que não existe uma fórmula ou entidade assegurando o valor de cada moeda virtual. De fato, você sabe me dizer por que não existe uma fórmula ou entidade assegurando o valor de cada moeda virtual? Você sabe me dizer o porquê? Quem se arrisca aí? É o Cove que comentou mais cedo. Eu uso no dia a dia. Bom demais, inclusive. Off-ramp, né? Muito bom mesmo. Vale a pena a experiência. Vamos lá, vamos ver quem responde isso. Não existe uma fórmula ou entidade assegurando o valor de cada moeda virtual. Alguém sabe dizer o porquê que não existe essa fórmula? De maneira bem simples, tá, pessoal? Talvez vocês não saibam, mas é uma resposta bem básica, na verdade. Não existe uma fórmula porque não existe garantia de investimento. Não existe garantia daquilo que você está entregando se vai dar certo ou não. Você pode entregar um produto eficiente, funcional, que pode funcionar por um momento, mas se você talvez não acompanhar a mudança do mercado, a narrativa, como muitos falam, esse ativo ele acaba perdendo o quê no meio da sociedade? Acaba perdendo valor, né? Então, por isso que eu deixei bem enfático aqui, informando que não existe uma fórmula ou entidade assegurando o valor de cada ativo, porque realmente não existe, pessoal. Não tem como eu te garantir que uma criptomoeda X ela vai te dar ótimos retornos ou ela vai te assegurar de trazer excelentes benefícios se naquele momento ela está funcionando para esses benefícios e para esse retorno, mas talvez amanhã não seja a mesma eficiência que quando ela começou lá atrás. Por que isso acontece? Justamente por conta de mudanças de ciclo do mercado que visam justamente sempre estar girando o capital para aquilo que traz maior interesse para eles. E vocês sabem hoje, não só no mercado de criptomoedas, mas se nós falarmos no mercado global como um todo, hoje todo o mercado ele é carente de atenção. Por que é carente de atenção? Porque para um produto ser melhor que o outro, ele precisa de quê? Ele precisa de atenção. Ele precisa justamente que as pessoas vejam que ele resolve um problema. E se ele resolve aquele problema naquele momento, ele vai ser a top list do mercado como um todo. E no mercado de criptomoeda não é diferente. Você pode ter uma criptomoeda hoje que ela é muito eficiente e resolve vários problemas. O que acontece? O mercado vai girar a liquidez, o capital, para aquele ativo, que vai fazer ele o quê? Valorizar, ter cada vez mais valor de mercado. Só que a partir do momento que o público perdeu o interesse porque já resolveu o problema, agora nós precisamos procurar um novo problema. Quando surge um novo problema e alguém lança um ativo para poder resolver aquele problema, as pessoas rotacionam o capital, mudam para aquele ativo, para no final, novamente, o ativo que você investiu, ele ter mais valorização. Mas qual é o X da questão? Não existe um ativo perpétuo, tá? Aí pessoas podem me criticar. Ah, e o Bitcoin? O Bitcoin, ele é uma solução financeira digital para poder justamente combater a inflação e o poder do governo sobre o capital do povo. Bem resumido, tá? Ele tem um viés justamente muito forte, intrínseco, justamente pelo fato dele ter sido o primeiro ativo digital e ele justamente por não ser lastreável e imutável. Por que disso? Porque você não consegue acessar o código do Bitcoin e alterar a quantidade de tokens dele.
Você não consegue acessar o código do Bitcoin e mudar as informações de queima do ativo, que é a cada 4 anos. Então, existe uma história por trás do ativo que é muito enraizado na comunidade, que traz valor, que traz justamente ali para as pessoas um viés aonde todo mundo quer ter aquele ativo, porque ninguém pode mudar o que já foi construído nele. Então, a partir do momento quando você tem algo que ele não pode ser alterado em hipótese alguma, ele acaba tendo um valor muito maior e muito mais perceptivo entre os usuários e os investidores. Por isso, hoje o Bitcoin vai continuar sendo, até 100 anos ou mais, sendo soberano, justamente por conta do, da maneira como ele foi construído. E hoje, justamente por ele não ter alteração nenhuma, porque não existe quem é Satoshi Nakamoto, ninguém sabe. E ninguém sabe o código-fonte do Bitcoin, ninguém consegue mudar como foi desenhado ele até hoje. Por isso que ele tem esse valor intrínseco no mercado, beleza? Já os outros ativos podem ser alterados justamente por conta do mecanismos que é gerido dentro das blockchains, que vocês vão aprender na próxima aula. Vamos avançar, pessoal. E aqui, justamente, vamos falar, exatamente, Júlio, thank you, Satoshi. Obrigado, Cyberpunk, foi os melhores, né? E aqui, gente, não poderíamos deixar de falar justamente de Bitcoin falando sobre criptomoeda, né? Bitcoin, pessoal, foi a primeira e mais conhecida criptomoeda. Porém, existem milhares de outras em circulação, né? Hoje, se eu não me engano, o mercado de criptomoedas tem aproximadamente mais de 22 milhões de criptos geridas dentro do mercado, né? Então, existe um número muito grande e todos os dias são criados vários e vários tokens, né, ativos dentro do mercado da blockchain. E qual é a principal função dessa moeda, né? Como eu falei, a principal função do Bitcoin, por isso que ele tem tanto valor hoje no mercado, é justamente a transferência de valor de forma rápida, segura e sem intermediários. Por quê? Porque justamente ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. É seguro justamente porque ninguém sabe a origem do código-fonte. Não conseguem acessar a base de dados e fazer alterações para poder sobrescrever a criptografia do Bitcoin. Então, ele vai continuar sendo soberano, por isso que hoje, depois de anos, diversas empresas querem ter Bitcoin, porque está vendo como está acontecendo com o mercado no geral, como as moedas fiat estão sofrendo com os altos juros que está sendo gerado dentro do mercado. Então, como o Bitcoin ele tem um número finito, não é infinito, é finito, ele tem um número limitado, as pessoas sabem do poder que ele vai estar trazendo na mão das pessoas que obtiverem ele. Então, ele vai continuar valorizando ao longo dos anos por conta justamente do seu sistema, como ele foi desenhado, tá? Perguntas até aqui, pessoal? Dúvidas até aqui? Comentem aí, por gentileza. Senão a gente prossegue aqui. Como é que tá aí? Tudo claro. Marcha. E o Toreposa aí? O Toreposa está aí. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Beleza, galera. Vamos lá. Qualquer pessoa hoje pode fazer parte da rede, tá? Como um todo. Podendo assim validar transações, realizar transferências e até mesmo guardar o Bitcoin, que é no caso aí a gente sabe que é através das hard wallets, tá? E vocês vão aprender mais pra frente a diferença de hard wallet, burn wallet e cold wallet. Existem 3 características de armazenamento de ativos digitais, tá? De maneira independente. Bitcoin é um bem digital, uma criptomoeda e só existe dentro de um banco de dados compartilhado. O termo cripto é utilizado por conta da criptografia, a gente falou isso no começo da aula, e os algoritmos responsáveis na segurança da transação. Dentre as vantagens das criptomoedas ante ao dinheiro tradicional, a gente lista aqui de forma bem clara a oferta limitada, que é o que o Bitcoin oferece hoje,
Seu Lema Sandes, um abraço, meu querido. Oferta limitada e previamente determinada, facilmente transferível e sem necessidade de intermediador, tá? E, ao mesmo tempo, ela é 100% transparente e auditável por todos os participantes, que é justamente quem? É o pessoal que faz justamente a mineração do código do Bitcoin dentro dos seus computadores. Eles trocam poder computacional para poder resolver códigos, e vocês vão aprender isso na próxima aula, para justamente ali conseguir trazer a solução de enviar aquele valor intrínseco que você está querendo enviar de uma carteira para outra, e ali, ao enviarem, você consegue ter a informação escrita dentro da blockchain, beleza? E não pode ser falsificado ou ter transações censuradas, porque Bitcoin é imutável. E a criptomoeda, ela oferece justamente, né, falo não só o Bitcoin em si, mas a cripto, ela oferece tudo isso e mais um pouco. Por isso que hoje muitas empresas em si estão começando, não sei se vocês perceberam isso com muita frequência, mas muitas empresas estão começando justamente a criar ativos digitais, criptos, para poder gerir bolsas, gerir fundos, porque eles querem seguir para uma cadeia cada vez mais transparente, para trazer mais confiança para os seus investidores da onde está sendo movido aquele capital. Mas se engane que a cripto em si, eu falo de cripto, não criptomoeda. A cripto em si ela vai muito além disso, mas atualmente o mercado ele está trazendo uma visão muito mais diretamente focada em criptomoedas do que nos serviços intrínsecos que estão dentro da rede em si, tá? Que é o que vocês têm visto bastante hoje, como DePIN, RWA, entre outras coisas. Mas isso é papo para outra aula, tá? Continuando aqui, pessoal. Como funciona a criptomoeda como um todo, né? Para ser considerada uma criptomoeda, o ativo deve apresentar as seguintes características, tá? E eu descrevi aqui essas características para vocês. Ela precisa ser utilizada num hash, que é um código de informação gerido dentro da blockchain. Ele é um sequenciamento de dados armazenado na blockchain e o livro de registro de transações, além de ser responsável pela assinatura digital e a autorização para movimentar determinada carteira de moedas. A rede deve funcionar de forma autônoma, suportada pelos usuários, aqui no caso a gente botou nodes, né, que rodam softwares nos próprios computadores ou de liquidez, que no caso são redes ativas que, por ter usuários mantendo aquele token em validação da rede, conseguem prover a assinatura desse contrato dentro da sua rede. Vocês conhecem hoje o termo, né, chamado Proof of Work, que é o POW, e o Proof of Stake, que é o POS. Então, antigamente, ou podemos falar do próprio Bitcoin em si, que é a criptomoeda mãe do mercado, o Bitcoin ele funciona hoje no modelo chamado Proof of Work. Vou colocar para vocês o termo dentro do chat, POW e POS. Vou botar aqui, ó. E o Proof of Work, pessoal, e o Proof of Stake, isso é conhecido na termologia tradicional como prova de trabalho, tá? Vou botar aqui, vou botar assim, Proof of Work e Proof of Stake. É a prova de trabalho. O que significa essa prova de trabalho? É justamente o registro dentro da blockchain dessa criptomoeda precisa da validação, que é o Proof of Work ou Proof of Stake, que é a prova, que é o hash, que vai provar na rede que aquela informação de fato foi decodificada, ela foi validada e por si só ela foi liberada para ser transacionada para outra rede ou para uma outra carteira. Como vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor hoje, supor não, todo mundo aqui tem Pix. Ou não, quer dizer, só quem é do Brasil, né? Talvez quem seja fora do Brasil não use Pix, use outro meio de pagamento.
Vamos falar, por exemplo, do Pix, ou transferência bancária, que era chamado de TED na época, né? O Pix, ou o tal do TED, que foi conhecido na época, para ele ser enviado saldo para outra carteira, no caso para outro banco, você precisava do quê? Você precisava da informação daquela carteira, que são os dados do usuário, e ao final você recebia a confirmação do banco, daquela instituição, que justamente você estaria enviando fundos para aquela pessoa, né, que é o destinatário daquela carteira. Só que no final, quem é a pessoa que valida essa informação? O banco. Por quê? O banco, ele confirma se as informações batem, se você tem saldo e se os dados dessa pessoa estão ok, para ela poder confirmar e fazer o envio, para poder você ter a certeza de que aquele saldo chegou para ela. E como você tem a certeza? Através do quê? O que que você recebe quando você faz o envio daquele saldo? Alguém arrisca dizer? O que que você recebe ao fazer o envio de um saldo da tua carteira, da tua conta bancária, para outra conta bancária, para outra pessoa? O que que o banco emite para você? Para confirmar que de fato você fez aquele envio. Vamos lá. Exatamente. Comprovante. É isso. Exatamente. Só que o que que muda no meio disso tudo? Aí agora vocês vão entender o sentido da criptomoeda. O que que muda no final de tudo? Quando o banco te envia o comprovante, automaticamente ele te envia uma numeração gigantesca, que é o que nós utilizamos na blockchain chamado de hash, para poder validar que aquela transação foi enviada. Mas tem um porém. O banco, ele pode bloquear essa transação. O banco, ele pode impedir de você enviar esse fundo. Por que que ele pode impedir? Porque o banco em si, ele não tem toda a liquidez que ele diz que tem quando aparece o saldo na tela para você. Então ele determina se aquele valor pode ser enviado ou não. Quer saber como? Se você tentasse, isso no começo, se você tentasse enviar um valor alto, o banco automaticamente o que que ele pedia para você? Pô, uma foto, comprovar a identidade, para confirmar. Eles dizem que é para confirmar se é você. Só que se você tem a senha, você tem acesso ao banco, você tem seu ID, você já está comprovando no acesso que é você. Então, o próprio banco em si, ele já pode e faz isso, de maneira geral, controlar o seu capital. Porque o número que ele te mostra na tela é um número fictício. Se vocês hoje decidissem ir no banco, todo mundo do banco Bradesco, decidisse ir no banco sacar o dinheiro que aparece na tela de vocês, o banco não tem liquidez para pagar todo mundo. Então, o que que eles fariam? Emitiriam um alerta de que está em manutenção, ou falaria que estão com problemas de serviço e você não conseguiria receber o valor que diz na tela que você tem. Esse é o risco. Na criptomoeda, não. A criptomoeda, por ela estar dentro de um registro chamado blockchain, ela mostra de maneira segura, transparente, de que você de fato tem. Esse é o ponto. Tem aquele saldo dentro da tua carteira. E ninguém pode mudar isso. Por quê? Porque só você é o detentor daquele registro. Você é o detentor daquele ativo que está registrado na blockchain, que é imutável, a informação de que consta saldo dentro da sua carteira. Então, esta é a garantia e é o que está acontecendo hoje. Diversos bancos ou empresas, perdão, estão hoje buscando utilizar da criptomoeda para justamente alinharem com a tecnologia blockchain e terem ali as suas reservas asseguradas para as instituições e para os seus investidores, os seus correntistas e afins. Então, a gente está ganhando mais espaço no mercado, mas tem a ciência de que justamente a utilização da criptomoeda
tem sido cada vez mais eficiente, tá? E a cripto de maneira geral. Continuando aqui nos termos, pessoal, ela tem que ser irreversível, falamos sobre isso. Após um certo número de confirmações dos mineradores, que é o que nós colocamos aqui dentro do chat, Proof of Work e Proof of Stake, a transação deve ser cimentada, tá? Ou aqui eu botei cimentado porque eu achei a palavra bonita, mas poderia colocar aqui ser confirmada na rede, não tem problema nenhum, tá? Porque justamente ao eles validarem, você recebe a hash de pagamento, tá? E não censurável. Qualquer usuário hoje deve conseguir e consegue, tá, gente? Validar o registro histórico por conta própria. Como você faz isso? Pegando o endereço da sua carteira, colocando na blockchain, vocês conseguem validar todo o registro do que foi transacionado dentro da tua carteira, dentro da sua wallet. Além de ser possível transmitir solicitação de transferência sem possibilidade de censura. Ninguém pode bloquear o que você faz dentro da blockchain, a não ser você mesmo, tá? De que forma? Perdendo acesso da tua carteira, não conseguindo mais visualizar as informações porque você perdeu totalmente o acesso ou alguém, né, acessou sua carteira porque sem querer você vazou ali as informações de acesso da sua wallet. As criptomoedas trabalham com endereços virtuais, que são as wallets que nós comentamos, que não podem ser atribuídos diretamente a uma pessoa ou empresa. Entretanto, isso não significa que o Bitcoin e as moedas virtuais sejam anônimas, tá? Por que não podem ser anônimas, né? Não significa que sejam anônimos. Porque a partir do momento que você obtém um endereço virtual, que é o que nós chamamos de wallet, as pessoas conseguem enxergar o que está lá dentro. E hoje existe um site que muitos utilizam, né, que é tanto na rede Solana, que é o Sonar Watch, e na rede de VM, que é a rede Ethereum, que nós conhecemos o The Bank. Vocês conseguem, através do endereço da wallet de uma pessoa, até propriamente a minha, vocês conseguem visualizar todas as informações de moedas que eu estou operando no mercado, tá? Então, justamente como ele forma aqui, não significa que elas sejam anônimas. E de fato, só seria anônimo se você primeiramente não tivesse meu endereço ou estivesse utilizando mecanismos de privacidade. Você vai aprender isso mais para frente, para poder justamente mascarar a informação do envio daquele ativo, tá? E uma das tecnologias por trás disso tudo é blockchain, para assegurar justamente que as informações não sejam utilizadas duas vezes, tá? Conhecido como problema de gasto duplo. E as informações são armazenadas por todos os participantes. Todo mundo que gerenciou a informação, ela está registrada na blockchain, naquele envio que você fez de uma ponta para outra, tá? E em ordem cronológica, possibilitando o rastreamento de cada moeda. De fato, se você acessar a blockchain, você vai ver de forma cronológica todos os envios, todas as transações que você realizou dentro da sua carteira, beleza? Próximo. Pessoal, dúvidas até aqui? Já fugi do Pix agora, tô com o Mumbai aqui em Portugal, é a mesma merda, exatamente. Eu ainda utilizo, cara, infelizmente, por motivos de business, mas eu não queria utilizar mais não, mas é a vida. Boa noite, May, boa noite, Xiaoxi. Acho que é assim que se fala, né? Xiaoxi, Xiaoxai, se tiver errado me corrija. Beleza, pessoal, nenhuma dúvida até o momento. Show! Vamos lá, avançando na aula de criptomoeda, você está aprendendo hoje o básico dela, entendendo como ela funciona por trás. Existem três formas hoje, que é o que a gente conversou um pouco no começo, mas eu quis trazer para você de uma maneira mais clara aqui dentro da aula e dentro desse slide. Existem três formas hoje de você operar a tecnologia cripto como um todo, tá? Tem a forma centralizada, tem a forma descentralizada e tem a forma distribuída. Vamos lá. Perguntinha aqui valendo US$ 1 milhão. Queria que fosse verdade, mas eu não tenho. Centralizado, descentralizado, distribuído. O Bitcoin, ele se encaixa em qual das três? Me respondem aí.
Em qual das três o Bitcoin se encaixa? A autoria para responder o descentralizado. Mais alguém se arrisca em dizer em qual das três, em qual o Bitcoin se encaixa? É o COVIC, distribuída. Interessante. Vamos lá, May. Show de bola, pessoal. Muito bom. Bom saber que há controvérsias aqui. Mas vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas, tá? E aí vocês vão tirar as suas próprias respostas. E vocês vão entender o que é o Bitcoin. Vamos lá. Centralizado, tá? O que significa um ativo desse? É um ativo centralizado. Significa justamente que toda a informação daquele ativo, quais são as informações? Hash, supply, que é a quantidade de tokens, envio, saída, tudo passa por uma central, passa por uma pessoa responsável, né? Ou ali um mecanismo responsável. Mas tudo que é centralizado hoje, a gente por si só, que já está no mercado, sabe que tem dedo de alguém. E por ser centralizado, qual é o maior risco que você tem hoje? De aquele ativo ou daquela informação ela ser o quê? Manipulada? Ou ao mesmo tempo, aquela informação ser o quê? Alterada? Ou aquela informação ela ser simplesmente o quê? Vazada. Então, hoje, qualquer ativo centralizado visam justamente a vias de regras que o centralizador, o responsável, pode alterar a qualquer momento. Vou dar um exemplo. A gente falou agora há pouco sobre o Pix, que tem ali o banco, tudo mais, etc. Essas informações do Pix, banco, tudo mais, vocês acreditam que é centralizada ou descentralizada? O que vocês acham? Qual é a dedução que vocês têm sobre isso? Ó, o Celchai respondeu, centralizada. Exato. Por que é centralizado? Ó, todo mundo responde centralizado. Perfeito. Por que é centralizado? Porque para aquela informação ser confirmada para outra ponta, o banco ele centraliza nele as informações e ele confirma se o outro recebe ou não aquela informação que você está passando. Ele decide, diferente de algo descentralizado, que depende de outras pessoas ou de outros códigos. Aí a gente vai entrar. Eu falo pessoas porque são computadores. Precisam só afirmar que aquele envio é seguro e pronto, tá tudo certo. Não tem dedo de uma pessoa ali que movimenta aquela informação. E foi o exemplo que eu falei. Se vocês hoje fossem no banco, todo mundo que é correntista do Banco Bradesco, fosse no banco hoje sacar o seu dinheiro, nem todo mundo conseguiria sacar porque o banco não detém daquela liquidez toda. Porque justamente ele centraliza todas as informações dentro dele e ele que vai determinar para você se você tem ou não direito a movimentar aquele capital. De que forma? De forma simples. Vamos supor, hoje, que você acorde amanhã, espero que isso não aconteça, mas você acorde amanhã e do nada a tua conta foi congelada. Porque o banco decidiu que a sua conta apresenta riscos. Mas que riscos? Você não sabe. É eles que decidiram. Porque é uma informação centralizada. E aí, para tu descobrir, você tem que procurar advogado, você vai ter que entrar na justiça. E aí, todo esse período até você conseguir provar que você não apresenta riscos, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, você teve dor de cabeça, você teve frustrações, porque toda aquela informação estava centralizada em cima de uma instituição, em cima de uma pessoa que governa aquela informação.
Então, esse é o risco. Por isso que as pessoas saem daqui, banco, sai daqui do centralizado. Pera aí, gente. Achei a desgraçada. Morre. Isso. Matei a barata, gente. Isso vai ficar gravado, tá? O que acontece, pessoal? Automaticamente, quando... Deixa eu virar meu coisa aqui pra cá. Pronto. Automaticamente, quando isso acontece, as pessoas começam a migrar, tá? Começam a migrar. Ih, o que aconteceu? Oi, oi, oi. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Opa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ué, gente, caiu do nada aqui. Caiu sozinho, caiu sozinho. Sozinho, do nada. Culpa da barata, gente. Compartilhar essa janela. Do nada, gente. Olha aí, tá vendo? Acho que os bancos estão me ouvindo. Show. Agora tá todo mundo me ouvindo bem, né? É, tô falando muito do banco, gente. Acho que eu tenho um vizinho aqui que mexe com banco. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Pô, minha câmera saiu. Deixa eu botar minha câmera. Voando, voltou. O que acontece, pessoal? O banco, né, ou o governo, eles podem manipular a informação. Ou manipular a quantidade de ativos que existe dentro do mercado, o que acaba justamente fazendo com que ele perca valor. Por que as pessoas estão saindo hoje do centralizado e indo para algo descentralizado? Justamente para poder não dar mais poder para quem quer decidir o que fazer com aquela informação ou com aquele ativo. Exemplo clássico: você hoje tem a sua moeda local, né? Aqui no caso do Brasil é BRL, é real. Tem gente aqui que é de Portugal, que é o One Love, ele é de Portugal. Tem o euro lá. Não existe um número finito de real ou número de euro. Existe um número infinito. Por quê? O governo decidir amanhã imprimir 100 bilhões, ele vai imprimir. Por quê? Porque tudo está centralizado neles. Vocês entendem? E quanto mais se imprime, mais se perde o quê? O valor monetário hoje do que você exerce no seu dia a dia. Esse é o perigo. Então as pessoas estão correndo por descentralizado. Por quê? Porque não existe uma pessoa central que rege sobre aquele ativo, rege sobre aquela informação. E o Bitcoin, agora eu pergunto, vocês acreditam que ele é descentralizado ou centralizado ou distribuído? O que vocês acham? Ó, é o Corvo que comentou lá. A crise de 2008 foi justamente isso. Falta de liquidez pós-estouro da... Exatamente. E justamente por conta da crise de 2008 que surgiu o que logo em sequência? O Bitcoin. O arquivo Gênesis. Tá? Justamente por conta disso. Então o Bitcoin hoje, gente, dá uma resposta assim pra vocês bem tranquila, é descentralizado. Por quê? Porque ninguém tem poder sobre ele. Ninguém sabe, primeiramente, quem é ele. Ninguém tem poder sobre o código do Bitcoin e ninguém pode mudar a informação do Bitcoin. Então, ele é descentralizado, tá? E o que é a forma distribuída? É a forma justamente, ela funciona como a descentralizada, mas a maneira distribuída é que a informação ela é regida por várias frentes. Ela é ela é justamente validada por várias pessoas. Então, hoje, por exemplo, dentro do mercado, o que mais se utiliza são dados, são dados centralizados e são dados descentralizados. A forma distribuída ela é muito utilizada em governança. A gente está falando de DAOs. Vocês vão aprender isso nas próximas aulas. Mas só para deixar claro para vocês que a maneira mais eficaz e a maneira mais eficiente dentro do mercado de criptomoedas é utilizar a maneira descentralizada, tá? E aqui, né, o diferencial é que facilita a validação do hash, algoritmos e afim. Não vou ler essa parte, mas vocês entenderam como a criptomoeda em si ela se torna eficiente dependendo da maneira como ela é utilizada, seja de forma centralizada, descentralizada ou distribuída. Mas esses dois são a maneira que são mais utilizadas hoje dentro do mercado. Isso aqui é utilizado mais para governança de maneira geral, tá? Vamos lá. Como comprar criptomoedas hoje? De uma maneira bem simples. Para você comprar hoje, por exemplo, Bitcoin, você pode utilizar alguns meios, que é justamente você se cadastrar em corretora centralizada, né? Eu botei aqui exemplo Binance, Git.io, Max,
o mercado Bitcoin, mas você também pode comprar, que inclusive eu não coloquei aqui, peço perdão, que é o P2P, né, que é o peer-to-peer. Você consegue comprar na mão de outra pessoa e essa pessoa faz o envio direto para sua carteira, que é para sua wallet, tá? Eu não coloquei aqui, mas você consegue fazer isso também. E você precisa, aí eu vou seguir o exemplo aqui, né? Você precisa depositar esse dinheiro em corretora e depois que você depositar esse dinheiro, você troca esse valor pelo ativo digital, que é a criptomoeda, tá? O que eu recomendo para vocês sempre, pessoal? Utilize sempre corretoras que regem de maior liquidez no mercado. Por quê? Ah, eu não gosto. Tudo bem, mas eu falo isso justamente para quem está começando, utilizar corretoras de boa liquidez. O que é boa liquidez? São corretoras que regem de um volume de capital muito grande. Por quê? Porque ao mesmo tempo vai ser mais seguro para você elas terem justamente valor financeiro para poder conseguir distribuir aquele capital para você, para o local onde você quer enviar, tá? Por mais que eu não recomende você deixar o ativo na corretora, entenda que corretora é um meio e não um fim para comprar criptomoedas. Ela é um meio de compra, tá? Porque é onde você consegue ter uma porta de entrada para transferir o ativo que você quer fazer para sua carteira de custódia, tá? Você vai aprender sobre isso na quinta aula, se não me engano, quarta aula. Então, você sempre utiliza a corretora como um meio, não um fim. Por quê? A corretora ela funciona igual o banco tradicional. Eles podem congelar o teu capital, eles podem mover aquele capital, porque eles mostram saldo ali dentro, mas quem rege poder sobre aquela carteira são eles, tá? Vocês vão aprender isso na prática, a gente vai fazer isso nas próximas aulas. Mas, como você compra hoje? Pega aí o seu capital, né, Pix ou acho que é Bitway, né, que utiliza-se dentro na Europa, e você envia para essa corretora e faz a compra do ativo. Para pessoas mais avançadas, né, que aí no caso entraria mais no nível intermediário avançado, você pode utilizar o meio que é o P2P, que é o peer-to-peer. É você justamente fazer a compra do ativo com uma pessoa e essa pessoa que detém daquele ativo vai enviar justamente a quantidade de ativo digital, que é a criptomoeda, na mesma proporção de valor monetário que tu pagou a ela, que é na moeda fiat, e ela vai enviar para sua wallet, que é no caso para sua carteira de custódia. Então existem esses mecanismos que você pode utilizar para poder comprar a criptomoeda hoje. Mas você que está começando no mercado, é novo, recomendo fortemente que você utilize uma corretora que tenha boa liquidez. Eu coloquei aqui, acho que tem boa liquidez, tá? Em ordem, para poder justamente você conseguir movimentar ali as suas primeiras moedas. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Comentem aí. Dúvidas? Zero duvidosas. Zero duvidosas. Beleza, galera. Vamos lá. Próximo slide. Tipo de contratos de criptomoedas. Atualmente, pessoal, e aqui a gente encerra a aula, existem três tipos de contratos de criptomoedas, tá? Entenda que contrato de cripto é diferente de contratos de NFT. Você vai aprender isso lá na frente. Quais são os tipos de contrato existentes hoje? Existe o ERC20, tá? Que é da rede Ethereum, que são ativos que operam na blockchain da Ethereum. Você vai aprender isso na aula de amanhã. E a barata tá viva, meu Deus. Tá. Tem o BIP20, que são ativos controlados dentro da rede da Binance, que é no caso o Binance Smart Chain, que é a rede BSC, tá bom? E tem a rede BRC, que são ativos, BRC20, que são ativos que operam dentro da rede do Bitcoin, tá? Então, vocês hoje podem utilizar desses três tipos de contrato de criptomoeda, tá bom? Para poder você justamente operar no mercado
e conseguir ali até desenvolver a sua própria cripto, para no final você conseguir, através da tecnologia que rege a eficiência, justamente. Pera aí, gente, agora eu vou matar ela. Boa, caraca! Essa aula tá sensacional, gente. Coisa linda. Ai, meu Deus. Ai, coisa linda, gente, essa aula. Então, gente, vocês podem escolher essas três moedas, perdão, esses três contratos para poder você justamente conseguir criar sua criptomoeda ou até operar dentro da rede e tornar cada vez mais eficiente aquilo que você está construindo. Beleza? É isso. Último slide. Obrigado por assistir até aqui. E eu queria saber o que vocês acharam da aula, se vocês curtiram, tá? Enquanto eu tô numa guerra ferrenha com a barata que entrou dentro do meu negócio de luz aqui e ela vai voar de novo. Fica aí, bonita. Fica aí, fica aí, fica aí, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Eu já vou te matar já. E o legal, gente, sabe o que é o mais legal? Que isso tudo vai ficar gravado na aula, tá? A aula 01 vai ser a aula mais comédia dentro do YouTube para as pessoas assistirem. Pô, não é desbarata não, mas ela tá chatinha voando pra lá e pra cá, entendeu? Esse é o ponto. Se eu tivesse com medo, eu estaria correndo da cadeira aqui, eu estaria largado a aula toda, gente. Você pode ter certeza disso. Mas, pessoal, eu queria entender de verdade o que vocês curtiram, vocês gostaram da aula, tá? Porque, como eu falei, eu trouxe pra vocês, né, de uma maneira básica. Eu até fiz um print aí pra vocês aí de presente, ó. Eu trouxe pra vocês de maneira básica, justamente, vocês aprenderem o que é criptomoeda, tá? E como ela funciona de maneira geral. Mas o mais interessante é como vocês vão ver como na prática ela se integra dentro do ecossistema da Web3 através da blockchain, tá? Então, espero que vocês tenham curtido a aula. Se tiver dúvidas, podem colocar aí agora. A hora é agora, tá? E como eu falei no começo da aula, talvez para quem chegou atrasado, todo esse material que eu estou compartilhando com vocês vai estar acessível para todo mundo no final das 9 aulas. Eu vou encaminhar no e-mail de vocês o acesso da plataforma aqui do Canva, que tem agora como se fosse tipo um acesso de curso. Vocês vão poder acessar todo esse material de forma gratuita e utilizar da maneira que vocês quiserem, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham curtido. Obrigado de verdade pela presença de todo mundo, tá? E um abraço, uma excelente noite para todo mundo aí. E fiquem atentos, porque amanhã, às 9 horas da noite, eu sei que é sexta, tá, gente? Eu sei, é sexta-feira. Mas temos aula também amanhã, então participe para poder você não perder nenhum detalhe sequer sobre todo esse conteúdo que a gente vai estar compartilhando aí nessas 9 aulas aí programadas para os próximos dias, tá bom? Tamo junto. Agora deixa lá matar barata, galera. Que agora eu vou focar legal nessa bicha, filho. Vai morrer, essa desgraçada. Vai morrer. Valeu, queridos. Tamo junto, gente. Um abraço aí. Valeu.